Meus Camones, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo. Isto também é notícia. Ricardo Costa, a pessoa que denuncia este caso de Isabel dos Santos é a mesma que está em prisão preventiva e deverá ser julgada por outro caso, o caso do escândalo relacionado com o futebol. Isto, aparentemente, é um paradoxo. Faz-te algum sentido? É um paradoxo, é uma coisa difícil de compreender, porque muitas vezes a mesma pessoa pode ser um hacker informático e um denunciante de casos altamente relevantes. Herói e vilão ao mesmo tempo. Herói e vilão ao mesmo tempo e torna muito difícil a relação da justiça. Não a questão do jornalismo, já agora para explicar. Os jornalistas que participaram nesta investigação não sabiam que era a fonte, nem tinham que saber. Tinham era que saber se os documentos eram relevantes, eram fidedignos e depois fazer um trabalho jornalístico em cima disso. Pelos vistos, a fonte é o Rui Pinto e o Rui Pinto esperou pela divulgação do Luanda Leaks e de todos os acontecimentos para agora vir dizer que é ele a fonte. Porquê é que o diz? Porque, obviamente, isto coloca uma grande pressão sobre a justiça, nomeadamente a justiça portuguesa, onde ele está preso preventivamente, numa situação relativamente rara, e acusado de mais de 90 crimes. Que é, de repente, a pessoa que é o herói de um caso está a ser julgado por outro, onde ele também foi o herói. Atenção, o Futebol Leaks também mostra uma série de contradições. Em Portugal não teve efeitos, mas em Espanha teve um efeito, por exemplo, fiscal brutal. O caso do Ronaldo é um caso mais evidente, mas foram muitos mais os jogadores de futebol. A questão é não ter tido efeitos em Portugal, pelo contrário, ele ter acabado em prisão preventiva e improvável julgamento. Em Portugal não teve efeitos porque também houve várias coisas. Há um caso de alegada extorsão do Rui Pinto sobre a Doyen, que é um antigo fundo de futebol. Há um caso do Benfica, que é um caso bastante complicado, em que ele, Rui Pinto, alegadamente, enfim, despeja os documentos num site chamado Mercado Benfica, que não foi tratado jornalisticamente, não é o consórcio, e depois há o caso do Futebol League, são casos, enfim, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Agora, isto é muito interessante de seguir, a pressão sobre a justiça portuguesa vai ser enorme, porque de repente pode vir a ser condenada uma pessoa que é um herói ao olhar de muitas outras pessoas, porque basicamente, enfim, pôs a nu aquela que era a mulher mais rica de África, num caso que, repito, só para fechar, não teve nenhuma consequência judicial, teve para já uma consequência reputacional brutal. E tecnicamente é possível que, ao assumir a autoria desta divulgação, Rui Pinto esteja a abrir a porta para que aconteça o mesmo que aconteceu com o escândalo do futebol, ou seja, ser alvo de mais processos judiciais. Nomeadamente Isabel dos Santos, das sociedades de advogados ou das consultoras que trabalhavam com ela, tecnicamente todos podem processar Rui Pinto por, alegadamente, ter obtido os documentos que deram base ao Luanda Leaks de forma irregular. Isto é uma questão muito complicada para a justiça em geral, neste caso para a justiça portuguesa, que corre mesmo o risco de ficar muito mal vista do ponto de vista reputacional ou condenar alguém que é considerado um herói em Portugal e fora de Portugal, e sobretudo alguém que põe a nu a corrupção, que é uma coisa que seguramente destrói muito mais a democracia do que as outras coisas que nos possamos lembrar rapidamente. Herói e vilão, é um bom resumo. Literalmente. Ricardo Costa, muito obrigado. Vamos já à análise com João Vieira Pereira, diretor do Expresso. João, bem-vindo à edição da manhã. O nome de Rui Pinto já tinha sido sugerido na denúncia deste caso? Já tinha sido sugerido por algumas pessoas e agora a confirmação por parte dos advogados que realmente foi ele que entregou à Plafta, a plataforma exatamente que foi construída em França exatamente para permitir que denunciantes entregassem documentos mantendo o seu anonimato. O advogado de Rui Pinto e também membro dessa plataforma decidiu agora dizer que tinha sido Rui Pinto quem entregou estes documentos que estão na base do Luanda Leaks. Os advogados dizem também que por trás desta denúncia estão motivações de cidadania, dever cívico, mas Rui Pinto pode ter aqui outros interesses que não estão a ser revelados agora? Acho que o importante que nós temos de reter sobre este caso é o seguinte: quando nós investigámos e começámos a investigar há cerca de um ano, 9 meses, a questão do Luanda Leaks, nós não sabíamos quem era a fonte. Esta plataforma foi feita exatamente para permitir que a fonte se mantivesse anónima, e o que interessa é que depois nós pegámos nesses documentos, o ICIG pegou nesses documentos, e os jornalistas, os cerca de 120 jornalistas, passaram
quase um ano, 8 meses, 9 meses, a estudar esses documentos, a verificar a veracidade dos mesmos, a cruzar informação e nessa investigação foram obtidos muito mais documentos de outras fontes, de outras fontes, que ajudaram toda esta investigação. Portanto, é verdade que esta fuga foi muito importante para o relançamento da investigação, mas depois há todo um trabalho jornalístico feito que se calhar não tinha sido possível sem esta fonte ou sem este pontapé de saída, mas depois há todo um trabalho jornalístico que acabou por se confirmar nos Luanda Leaks. O Luanda Leaks não é apenas aquilo que o Rui Pinto agora entregou, segundo o advogado, a um CD há um ano atrás. É muito mais do que isso, é um trabalho jornalístico vasto, que envolve 120 jornalistas, que envolve 20 países, 38 órgãos de comunicação social, e isso é que é importante. E é importante centrarmos nisso e não sobre quem é a fonte e quais foram as motivações da fonte. Eu não sei quais foram as motivações do Rui Pinto. Mas isso faz levantar também o debate, agora pelo menos aqui em Portugal, das atenuantes aos denunciantes, ou não? Eu acho que esse debate tem de ser feito, é obrigatório fazer esse debate. Agora, eu acho que há aqui algo estranho. O que se vai ver agora acontecer é o seguinte: há muita gente que vai aparecer agora a dizer, afinal, Rui Pinto está por trás do Luanda Leaks, desta divulgação, afinal o que ele faz é bom e é útil. Contrariamente àquilo que se passou a ideia que no Futebol Leaks, quando se deu essa fuga de informação... Sim, e também o nome dele é associado ao desvio de dinheiro de um fundo de investimento. E não podemos esquecer que ele continua preso em Portugal, continua preso, está acusado de quase uma centena de crimes, pelo qual a Justiça diz que ele vai a julgamento, e isto realmente levanta a questão sobre se devemos ou não devemos proteger quem denuncia, até que ponto é que essas pessoas podem ser protegidas, e onde é que estão os limites, e até onde é que pode ir... até onde é que as pessoas podem ir e onde é que até a lei pode ir em acusar ou condenar estas pessoas. Eu não quero entrar muito nesse debate agora. Acho que é importante que a Justiça faça o seu trabalho, mas acho também que é importante que se faça uma reflexão sobre qual é o enquadramento legal em que estas coisas podem acontecer. Esta plataforma construída em França foi exatamente para proteger essas pessoas que têm acesso à informação e que querem denunciar essa informação. As denúncias são importantes, como se vê no caso do Luanda Leaks, do Futebol Leaks também. As denúncias são importantes para nós percebermos muitas das coisas que estão a passar e é preciso estarem enquadradas legalmente. Há países onde as pessoas são presas e acusadas de 90 crimes, há países onde essas coisas acontecem e as pessoas são vistas como heróis. Não estou a defender uma, nem estou a defender outra, mas acho que há um debate político e legal que se tem de fazer sobre como é que se olha para os denunciantes. Mas lá está. Quando nós olhamos, eu acho que não estou aqui a defender que os meios justificam os fins. Estou a dizer o Luanda Leaks é muito mais do que uma fuga de informação, é uma fuga de informação que parte... É uma fuga de informação que depois é tratada por um consórcio internacional de jornalistas de investigação que utiliza essa base, mas que utiliza muito mais ferramentas, que falou com centenas de pessoas, que viu os documentos, obteve muitos outros documentos e no final produziu os trabalhos jornalísticos que foram divulgados há cerca de uma semana. João, antes de terminarmos, queria só a tua análise retrospectiva. Fez ontem uma semana desta relação do Luanda Leaks. Teve o efeito bola de neve? Era o que se esperava? Eu acho que ninguém pode dizer... seriamente que esperava que tivesse um impacto tão grande como teve. Foi um impacto muito grande e foi um impacto muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido, quer em Portugal, quer no estrangeiro. E eu acho que, acima de tudo, fica provado que o jornalismo de investigação existe, também existe em Portugal, e é muito importante que hoje em dia se defenda este tipo de jornalismo para que se conheça a verdade sobre aquilo que se passa, neste caso em Angola, mas não só em Angola, noutras situações também e noutros países. E é importante realçar que realmente o trabalho que foi feito foi um trabalho hércules, um trabalho
absolutamente fantástico por este consórcio de jornalistas, do qual fazem parte a SIC e o Expresso, obviamente, mas é um trabalho absolutamente fantástico e que, no limite, permitiu expor uma situação em Angola e que teve um impacto imediato, não só nas ruas em Angola, como nós já vimos em várias reportagens passadas até pela televisão pública angolana, mas também na justiça angolana, que levou já a um encontro entre o Procurador-Geral da República angolano e a Procuradora-Geral da República portuguesa, que levou já os dois países a dizer que vão colaborar na área da justiça para continuar a investigar estes pontos, que levou a demissões em empresas. E muito mais consequências poderão vir. Não, e vão continuar, porque há uma coisa sobre isto, é que a vida de Isabel dos Santos mudou para sempre relativamente a isto, mas não só isso. A verdade é que a maneira como nós olhamos e aceitamos determinados investimentos em Portugal também mudou. E a partir daqui vamos olhar para estes assuntos com muito mais cautela, quer seja o poder político, o poder judicial, o poder dos reguladores e até, de algum modo, os mídias. João, obrigada, bom dia e bom trabalho. Obrigado. É isso mesmo, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.